Bem-vindos ao canal Cleide Nelson. Aqui é notícia, esporte, economia e história também. Estamos aqui no NEAI, Núcleo de Estudos Africano e Indígena, que já tem 11 anos, né, de existência. Ele deu origem ao CIPAT, né? Ao CIPAT, que é o Museu Timbira, aqui que eu fiz uma matéria anteriormente. Aqui eu estou na mesa onde vamos falar sobre as influências africanas, né, na região do Maranhão. Eu estou aqui com a professora Maristane Rosa, isso? Isso mesmo. Tudo bem. Então vamos falar sobre a influência, né, africana no estado do Maranhão, né? Qual a influência africana na culinária maranhense? Olha, na verdade, os africanos, eles contribuíram, mas eles se juntaram, né, com os indígenas. Certo. E também tem uma influência portuguesa. Então, a gente vê que é uma cultura pura. Miscigenação. Isso não existe. Então, um prato que é considerado de matriz africana é o arroz de cuchá, né? E o preparo, que inclui o gergelim, a vinagreira, né? Esse tipo de prato é considerado um prato de matriz africana. Né? Agora, eu posso dar um depoimento, né, um exemplo curioso. Pode dizer. E quando eu estive lá em Portugal, eu convivi com muitos africanos, né? Oh, que legal. E o meu esposo é angolano. E aí um dia eu fiz um arroz com abóbora e ele levou para o trabalho e encontrou um amigo da Guiné. Olha. Né? O nome dele é Baldé. E aí quando ele viu o arroz com abóbora, ele disse: meu Deus, esse prato é da minha terra. E aí o meu esposo disse: não, mas foi minha esposa do Maranhão que fez. E achei muito curioso isso, esse arroz com abóbora, e ele dizer que era um prato da Guiné, né, essa mistura. Mas na verdade, assim, de onde veio a abóbora, de onde veio o arroz, que é asiático, e dizer que é um prato africano que nós comemos aqui no Maranhão. Então vieram muitos africanos da Guiné, e eu poderia dar esse depoimento, que eu acho muito legal, que dividir isso com o público. Sim. E a influência africana na cultura no Maranhão? Olha, uma das influências que os estudiosos, né, uma grande estudiosa baiana fala, é a nossa língua, né? E nós aqui dessa região da Amazônia Oriental, o nosso modo de falar, ele é um modo bantu. Bantu. Então, a nossa influência aqui é nítida, né? O nosso português. E aqui... É considerado por pesquisas aí até o melhor do país, né? Disse isso, mas a omissão do plural, às vezes assim, nós vamos. E isso tem uma influência bantu, né? E esses prefixos e sufixos que essa pesquisadora fala, né? É de influência bantu. Então, vou dar outro exemplo muito interessante que nós aqui nessa região da Amazônia Oriental nós falamos, que é assim, né? Eu vou dar outro exemplo. Como eu tive esse privilégio de me casar com um africano, então quando eu estive lá em Angola, convivendo com a minha família angolana, a minha sogra dizia assim, E eu falando, o meu esposo disse assim, mas esse é o nosso jeito angolano do Planalto Central de dizer. Então a gente tem esses modos bantu, é uma influência cultural muito forte, a linguagem, né? O modo de comer a galinha caipira, a nossa galinha caipira e a galinha cabidela angolana, né? Então a gente tem essa presença do Planalto Central muito forte, né? É um exemplo que eu poderia dar. Muito bom. E a influência africana também concentrada em qual cidade aqui do Maranhão, assim, em qual cidade que a religião afrodescendente ela é mais popularizada pelo pessoal? Olha, fala-se muito de Codó, né? Fala-se muito de Codó, a terra da magia, que as pessoas procuram muito.
para suas ajudas espirituais. Certo. Então, Codó, no Maranhão, é uma cidade muito respeitada. Certo. E eu poderia dizer assim, no Brasil, porque o Maranhão, ele tem essa particularidade. Ele é um dos estados mais africanizados da federação. Ele fica ao lado da Bahia em termos de protagonismo de matriz africana, porque a Fundação Palmares, quando ela reconheceu as terras remanescentes de Quilombo, mais de 500, o Maranhão está ao lado de Salvador. Então, Salvador, Rio de Janeiro e Maranhão. Certo. Então, no caso de Codó, né, é como se fosse a capital brasileira, mais a capital da magia, ok, né? Então, poderia ser lá. E isso não anula outras regiões, né? E o que isso representa? Representa a forte presença de africanos dessa região chamada Costa da Mina e povos da Guiné. Que são os povos dessas religiões de matriz africana, dos encantamentos, das magias, né? Se concentram nessa região ali do Maranhão. Então, eu poderia falar de Codó, assim, porque como eu estudo patrimônio cultural, Codó era para ser colocado assim num portal, a capital da magia. Aí foi barrado por causa do preconceito. Da intolerância religiosa também, né? Da intolerância, exatamente. Mas era para ser a capital da magia e de uma forma muito positiva, né? Então, o fato de você estar fazendo essa reportagem é extremamente importante para que esse protagonismo seja assumido como uma identidade positiva para Codó, para o Maranhão e para o Brasil. Né? Eu tenho um relato para falar para você falando muito de depoimento, né? Tem um cantor gospel, ele é Kleber Lucas. O Kleber Lucas foi convidado a um almoço candomblé, o pessoal tudo candomblé, terreiro de candomblé. Eles tocaram as suas cerimônias, né? E ele também cantou seus hinos gospel. Ele fez um tipo de um culto ecumênico, uma coisa que o próprio Jesus, na Bíblia, vamos agora para o lado da Bíblia, né? Jesus entrou em prostíbulo, Jesus entrou em antos de perdição, não para pecar, mas como ele é luz, ele foi levar luz a quem estava em trevas. Tanto que um apóstolo chamado Pedro bateu assim, uai mestre, mas como que você vai entrar num anto de perdição desse jeito, de prostituição, né? Ele falou para ele, quem precisa de remédio é quem está doente, não é quem está são. Eu sou a luz do mundo, quem vive em mim não anda em trevas. E ele quis imitar o Kleber Lucas, sabe? Não ter preconceito, não ser intolerante, né? E ele foi escorraçado pelo meio gospel, entendeu? Chamado de preto safado, entendeu? Chamou e eu fiquei assim barbarizado, entendeu? Para onde que Jesus, ele pregou amor, ele não pregou, isso aí é coisa de ódio, é nazismo isso aí, gente. Preconceito, essas coisas, eu sou contra isso aí. Eu posso dizer um exemplo, né? A gente que eu sou professora de História da África, e no caso da Bíblia especificamente, né? A Bíblia é um registro de tradição oral, né? Do ponto de vista literário, e muito dessa tradição judaico-cristã, ela se passa no Oriente africano, no chifre da África, com né? certeza, então, aqueles registros, ele traz uma realidade cultural africana, né? Então, no caso dos casamentos, né? O próprio Egito, né? Que ele é concentrado no território então, por exemplo, asiático. no caso da Etiópia, né? Outros registros que aparecem quando Abraão é estéril, ou Sara é estéril, não pode ter filho, então que ela propõe o casamento com Agar. São modos culturais africanos que aparecem na Bíblia, né, na tradição do Antigo Testamento, judaico-cristã, que está muito presente no continente africano e que isso a gente estuda. E aí é preciso apenas ter conhecimento, né, uma questão discernimento mesmo, né? Desconhecimento. Então, todas essas intolerâncias, quando a gente passa pelos estudos africanos, conhece a realidade religiosa de cada povo,
essa religiosidade que é diferente, mas que não é menos importante, tudo isso cai por terra, né? Então, é aproximar-se, né, desses conhecimentos. Nós estamos aqui para a universidade, tem esse papel, o NEAI tem esse papel, né? Então, isso que você está falando da intolerância é apenas falta de conhecimento, né? A Bíblia, ela traz essa proximidade, inclusive nós estudamos a presença africana na Bíblia, né? Os Ofir, no caso, né? Que depois a gente pode mostrar aqui o povo Afar, que é um povo que aparece nessa literatura do Antigo Testamento, que é um povo africano, né? Pois é, e além do NEAI, tem algum órgão que trabalha com a consciência negra aqui em Imperatriz do Maranhão? Olha, nós temos o Centro de Cultura Negra Negro Cosme, né, que é um movimento negro de Imperatriz, fundado também há mais de uma década, e que é importante, que trabalha, é um movimento social que trabalha com a base, então existe uma coordenação de educação da igualdade racial, que é uma coordenação vinculada ao governo do Estado, que trabalha com a rede estadual de ensino, né? E há iniciativas também do governo municipal. Existem professoras que estão vinculadas ao Centro de Cultura Negro Cosme, que tentam dar conta dessas políticas étnico-raciais na educação. Então, eu posso falar isso porque eu acompanhei todas as trajetórias, estou, de certa forma, inserida no processo de fundação de todas elas, e o NEAI. Então, nós temos todas essas atividades acontecendo na cidade de Imperatriz. Pois é, você tem um projeto sobre os penteados africanos, né? Isso é muito importante, que influi até hoje na moda, na tradição, também nas cores, né? Que é um povo que gosta muito de cor, que expõe a espiritualidade, expõe o modo deles de ser, o modo deles agir, o modo deles colocar sua influência, colocar de dentro para fora o que o ego mais propõe. Tem como você mostrar para nós pessoas que foram importantes também, né? O espaço é todo teu. Pode falar dos penteados ou, se não, dos heróis de todo mundo. Olha, os penteados é uma pesquisa que eu faço já há bastante tempo. Já tem mais de 6 anos que eu estou me dedicando a esse estudo da cabeça, né? Que é o centro do universo para as culturas humanas de uma maneira geral. Os povos indígenas têm isso como a sua identidade, a cabeça ornamentada para referenciar a vida. Então, eu estudo os povos indígenas de uma maneira geral e os povos indígenas africanos. E os negros também fazem, né? A cabeça, o centro de tudo. E aí esse estudo da cabeça partiu do movimento Rastafari, que é um movimento jamaicano que eu estudo, e a partir dele eu comecei a desdobrar os estudos e chegar nos povos indígenas africanos que têm esse vínculo, né, que são os povos da África Oriental. Bom, enfim, então a cabeça para o ser humano, em qualquer cultura, urbana ou não urbana, indígenas, de uma maneira geral, porque existem indígenas na África e existem indígenas negros, né? Como Então eu estudo os penteados como uma identidade desses povos. E aí esses penteados, eles obedecem a uma homenagem a determinadas culturas, né? A agricultura, ao pastorio, nesse caso dos povos indígenas, né? Ou povos indígenas daqui, né? Que homenageiam a natureza, fauna, flora, sucessivamente. Os Rastafari têm um penteado político, né? Um penteado que começou politizado. Então, essa é a história, mais ou menos, dos penteados, que é a minha área de estudo. Em relação às personalidades negras de importância, elas são dezenas, centenas que foram invisibilizadas, né, pela história. Então, por exemplo, nessa lista... Ficar no anonimato. E é aquilo que eu te digo, a gente precisa estudar e a história ajuda muito isso, né? Como eu sou historiadora. Faz um resgate, né? Então, um personagem, porque aqui eu estou com um
joguinho, né, brasileiro, Pode um mostrar pra projeto nós, Samara. sobre os heróis de todo mundo. Aqui fala Pode de chegar mais personagens perto e mostrar lá pra mim. brasileiros, por exemplo, fala do Machado de Assis, que é o fundador da Academia Brasileira de Letras, ou do Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro, são personalidades negras brasileiras, e o pensamento intelectual negro, ele vai no campo da literatura, das tecnologias, da engenharia, da matemática, da física, da química. E, por exemplo, esse que é o pesquisador, o intelectual, na verdade, que eu estudo, que é o Leonard Howell, que é o fundador do rastafarianismo, né, é um homem simples, mas que, para sua época, nos anos 30, ele teve um pensamento extremamente sofisticado, né, e que é esquecido pela história. Então, dezenas de negros produziram conhecimento e, no entanto, o protagonismo foi dado para o homem branco, né? Então, é esse o papel, o Leonard Howell, né, ou o próprio Machado de Assis, que acaba, a Academia Brasileira de Letras acaba camuflando o Machado de Assis mais para o mulato, pardo, entre aspas. Tem o Lima Barreto também. Lima Barreto, e as mulheres muito menos, né? Aqui no joguinho, né, nesse Heróis de Todo Mundo, que ajuda a criança a se familiarizar com esses nomes, né? Fala aqui vamos ver aqui o nome, Carolina de Jesus, uma grande literata também, era uma catadora, né, de material reciclado, que aprendeu a ler catando esse material. É extremamente importante o material da Carolina Maria de Jesus, né? Vamos ver aqui uma outra que mulheres são extremamente difíceis também, já que o negro é difícil e mulher muito mais, né? Tem a Lélia Gonzalez, que é uma professora de história também já falecida, né? Tem a mãe menininha, que é uma babalorixá já falecida, Mãe de Santos, extremamente importante, né? Então, e assim sucessivamente, dezenas de intelectuais, esse seria o nome, né, de pontuar, que a gente poderia aqui nos debruçar sobre a história de cada um deles. Né? Com certeza. Eu vejo aqui alguns artefatos curiosos, você pode falar sobre eles, ou se foi fabricado por vocês, ou alguma doação? Na verdade é assim, Nelson, né? Ó, como o núcleo ele é de estudos indígenas, você vê que aqui a gente tem materiais diversos. Para entender esse diálogo, a gente começou falando da culinária e agora a gente está nos artefatos. Você vê aqui material que é indígena e africano, de matriz africana, né? Então esse aqui tem uma ligação. Aqui é um material indígena, aqui é um material de cerimonial. Né? É cerimonial, esse aqui é fricativo, né? Que nós recebemos. Mas veja só, esses dois instrumentos aqui. Esse aqui é chavante, né? Nós ganhamos esse maracá do fogo chavante. E esse aqui a gente ganhou de um terreiro de Umbanda aqui de Imperatriz. Veja só, os dois, eles têm a função religiosa de chamar os espíritos, né? Então os dois têm a cabaça, né? O chocalho e tal. Então a gente... Interessante que esse ruído aqui é a semente, né? Pois é. Que fica preservada, né? Pois é. E a cabaça, ela é de origem asiática e aparece nessas duas culturas, né? De forma religiosa. Por isso nós temos esse núcleo, né? O indígena e o africano presentes miscigenados, e se juntaram, sincronizados, né? Se juntaram por quê aqui nessa região da Amazônia Oriental? Você não pode pensar só, houveram as revoltas, houve a escravidão indígena e africana simultânea, eles se juntaram, mas existe um dado extremamente importante: dialogam culturalmente. Então você vê esse maracá indígena e esse da Umbanda. Veja só. A diferença entre eles, né? E a similaridade. Ao mesmo tempo, similar. Você pode encontrar esse instrumento na África,
Você pode encontrar na África, mas aqui, esse aqui é de Imperatriz, um terreiro de Umbanda que a gente recebeu. E esse outro também é interessante que a semente já é por fora, vocês podem ver que é ocado, né? E aqui ficaram as pontas, né, de lágrimas por fora. Esse aqui é um chequerê que a gente recebeu de um grupo que eu até esqueci de mencionar anteriormente, é o grupo Kizomba. É um grupo de dança também, tem 30 anos o Kizomba, Imperatriz. É um grupo de dança já profissionalizado, né? Nos doou esse instrumento, o chequerê, de percussão, né? Que também é usado nas casas de culto, o chequerê, e também usado em momentos de lazer, de festividade. Então a gente ganhou esse instrumento também feito de cabaça, né? A importância da cabaça, ele é um objeto utilitário, aparece na cultura indígena, na cultura africana, é de origem asiática. Você vê que as culturas não são puras, né? Não são puras. Então ganhamos do Kizomba, que é um grupo que você depois deve entrevistar, que é de Imperatriz, famoso, né? A gente vai ver a probabilidade de fazer isso também. Pois é, aqui a gente tem uma caixa do Divino, né? As caixeiras do Divino. Ganhamos também do Kizomba, né? A função e aí já tem a presença do catolicismo. Esse aí é um cesto, uma bolsa de transporte do Timbira aqui, de povo indígena, que eles nos doaram. Né? E a gente agora está numa fase de estudar o grafismo indígena representado nos objetos utilitários, no corpo, como eles dialogam com a natureza. Bom, então para você ver que a gente dialoga com essas culturas, dando a devida importância, a sofisticação que elas possuem e trazendo a história lá do cantor gospel, né? Que à medida que eu vejo que essa conversa com esse mesmo grupo que rejeitou o cantor, talvez tivesse um impacto diferente quando a gente tivesse conversado, né? Pois é. Aí ele até chegou a dizer que foi muito mais bem acolhido pelo povo do candomblé que o povo gospel, entendeu? Então, é uma coisa... Eu fiquei assim, chateado por eles, né? Eu não gostei da atitude deles, né? Eu quero te agradecer por esse primeiro tópico aqui que nós passamos. E vai ter a parte 2, que eu vou falar para vocês, a pedido de uma internauta, a Francisca, o meu abraço aí para você, lá de Curitiba, Paraná. Vamos falar sobre a origem da música, na segunda parte. Muito obrigado.